Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos. Aqui quem vos fala mais uma vez sou eu, seu amigo Luciano Lettieri, e venho desde já, mais uma vez, humildemente agradecer sua presença, mesmo que de uma forma virtual. Muito obrigado, meus amigos. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre uma tartaruga, o Jorge, que vivia em cativeiro e foi solta a natureza no Oceano Atlântico outra vez, ok? Porém, antes de iniciarmos o vídeo, caso o senhor ainda não seja inscrito no canal, por gentileza, inscreva-se, joinha, sugestões, comentários, compartilhem os vídeos. Sem delongas, voltaremos logo depois da vinheta. Taca-lhe vinheta, produção. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui vem vos fala é o Lettieri. Isso. Vinheta já passou, meus amigos, e como eu falei anteriormente, o nosso bate-papo é sobre a tartaruga Jorge, meus amigos. Uma tartaruga da espécie cabeçuda, que é uma espécie que aí corre o risco de ser extinta e foi solta aí na natureza. Então vamos entender um pouquinho aí o que aconteceu. Vamos lá. O Jorge, essa tartaruga, meus amigos, ela desafia o tempo para caminho, para o retorno de sua casa. Então vamos entender essa história toda. O Jorge ficou aí aproximadamente 40 anos em cativeiro, meus amigos, em Mendonça, na Argentina, meus amigos. Essa tartaruga ela foi capturada, né, em rede, né, viram ela presa, pescadores viram ela presa em uma rede em 1984 no litoral argentino, ali na província de Buenos Aires, e com o passar do tempo pegaram a tartaruga e levaram ela para Mendonça. Lá em Mendonça ela ficou em cativeiro, comia ovinho cozido, carne, vivia num tanque, né? Vivia em cativeiro. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, a população local fez um abaixo-assinado para que o Jorge fosse solto em alto mar mais uma vez, o seu habitat natural, meus amigos. E foi o que aconteceu. Então, em 2021, houve esse abaixo-assinado e as autoridades de Mendonça ali começaram a fazer ali todo o procedimento para que ele fosse solto no seu habitat. Então ele começou ali a nadar em um tanque com água com uma temperatura entre 20 e 25 graus, que era a temperatura do Oceano Atlântico. Ele começou a reaprender a se alimentar sozinho, então alimentos que eram animais vivos, né? Peixes vivos, ali, moluscos, que ele começou ali a se virar e se alimentar sozinho. Vários exames médicos foram feitos em Jorge, lembrando que nessa altura, agora em 2025, o Jorge já era um jovem senhor de 60 anos, jovem senhor para nós, né? Porque tartaruga vive séculos, mas isso é outra história, né? Então começou a ser feito todo aquela readaptação do Jorge ao seu habitat natural, né? E eis que no dia 11 de abril, agora em 2025, há alguns meses, o Jorge ele foi solto no Oceano Atlântico e, cara, nadou a vida inteira, jogou ele ali, meu amigo, ele já, ó, sumiu ali no mundão oceânico, né? Claro que o Jorge está com um chip no seu casco, um localizador, um GPS, meus amigos, e eis que, isso em Mendonça, Argentina, o Jorge já está subindo o Atlântico, meus amigos. Isso. E sabe para onde que ele está querendo ir? Praia do Forte, cara. Isso, na Bahia, que era da onde ele veio, meus amigos. Isso. Ele foi encontrado aí, através do seu GPS na cidade do Rio de Janeiro, na Bahia de Guanabara, meus amigos. Isso. Isso já faz o quê? 70 e poucos dias que ele foi liberto e ele já está no Rio de Janeiro aí e subindo o litoral brasileiro até chegar à Praia do Forte. O que me surpreende nessa história toda, o que é a memória do animal, cara? Porque ele ficou 40 anos em cativeiro, ele foi solto no mar e ele está voltando ali
para sua casa, meus amigos. Então ele não perdeu toda aquela memória, a sensibilidade à temperatura da água, a corrente marítima, reaprendeu a se alimentar sozinho e ele está ali indo para a sua casa. O que preocupa biólogos, né, enfim, é que a Baía de Guanabara não é um lugar muito legal para ele. Por quê? Porque é um lugar onde há o despejo inadequado de esgoto, produtos químicos e ainda a caça aqui no Brasil, naquela região também. Então, os biólogos estão ali tentando fazer com que o Jorge saia daquela região da Baía de Guanabara, que vai ser mais seguro para ele em todos os sentidos, e todos aí torcendo para que o Jorge finalmente retorne ao seu bom lar ali, meus amigos, na Praia do Forte, na Bahia, né? Então essa história me chamou muita atenção. Como é que é a cabeça do animal, né? Muito legal essa memória do animal aí, depois de 4 décadas ali, a memória dele tá ali, tudo arquivado na HD dele e ele retornando para sua casa depois de 4 décadas. Ok! Meus amigos, que história legal, interessante, né? E as pessoas aí, muitos maltratam os animais, acham que os animais não pensam. Os animais pensam muito mais que nós. Opa, que susto, meu animalzinho aqui, meu gato, que deu um pulo. Ok, espero que os senhores tenham gostado do vídeo. Deixem comentários, sugestões, compartilhem os vídeos e vamos torcer para o Jorge. Eu vou tentar acompanhar essa saga do Jorge até ele chegar na Praia do Forte, na Bahia. Ok, fui!